Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há tantos anos que eu esqueci o número. Mas já tem 39 anos, ano que vem a gente começa a comemorar essa data, que eu não sei o que eu vou fazer não, mas vocês vão ficar sabendo na hora certa. Bem, queria convidar para a mesa, começando pela Hannah Drummond da CEMIG. Por favor, Hannah. Ao seu lado se sentará o senhor Fábio Sesnick. Vocês viram que a gente tinha que colocar uma mesa grande aqui para caber todo mundo, né, Fabinho? Penélope das Minas, por favor. Vai ficar todo mundo agarradinho aqui na mesa. Penélope, senta aqui. Senhor José Maurício Fittipaldi. Bora. E Catarina Lutero, por favor, da Fundação Celó Minas. Catarina vai ficar lá no cantinho esquerdo. Bem, gente, em primeiro lugar, eu peço autorização de imagem para todos, como mandou meu advogado, porque isso está sendo gravado e vai compor o corpo de vídeos que está no YouTube do Sempre um Papo, que já tem cerca de 9 milhões de visualizações nesses anos todos e cerca de 2 mil vídeos ali de literatura brasileira e cultura brasileira ali depositados. Portanto, caso alguém decida processar alguém, processa o Gabriel, que ele é muito mais bonito que eu, barbudo, entendeu? E eu não tenho nada com isso, porque eu já pedi autorização de imagem para vocês. Entre tantas pessoas queridas que estão aqui, envio meu abraço, um beijo grande, mas em especial o seu Amilcar Martins, que é um exemplo de preservação da literatura mineira, a quem prezo muito, e que eu até hoje nunca visitei o Instituto, porque eu não me arrumaram algema. Porque se eu entrar lá, eu vou roubar tudo. Eu já avisei para ele, então não vou. Tá bom? O projeto Sempre um Papo é patrocinado pela CEMIG via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio esse que data desde o início do projeto, já são desde o primeiro ano de existência do projeto, a CEMIG acompanha o projeto, e é muito confortável para mim. São tantas histórias, são mais de 6 mil eventos, né, Rana? Nossa, um dia não dá conta para vocês a história toda. Hoje a gente tem a alegria de trazer Fábio Sesnick, um amigo de primeira hora, José Maurício Fittipaldi, que também tem muitas histórias, né, Fabinho, nesse curso de anos e anos de labuta do mundo cultural, para contar, lançando a edição atualizada no Manual do Patrocinador, livro que ele vem fazendo esse serviço importantíssimo para a cultura brasileira, ao longo de 2 em 2 anos, vem editando. Para mim, é uma alegria estar com essas 3 pessoas, essas 3 mulheres nessa mesa. É um encontro raro, a gente devia fazer mais isso, né, Danusa? A gente tem que reunir-se para conversar, para ouvir as experiências, porque eu tenho a alegria de dizer que também eu fui patrocinado pelas 3 empresas durante esses 40 anos, e guardo ótimas lembranças, ótimas experiências. Então, vou passar, em primeiro lugar, de forma bem machista, para o Fábio Sesnick, e ele vai fazer uma palestra de 3 horas, portanto, logo depois, quem sobreviver vai pegar um táxi, né, de madrugada aqui, não sei o que, chega de conversa fiada, passar a coordenação para o Fabinho, porque isso aqui também já foi combinado. Já aconteceu em São Paulo, então a gente vai dar uma repetida aqui, inclusive nas maquinações. Obrigado, Fabinho. Não, muito bom, obrigado, Afonso. Tem uma coisa formal, né, nessa mesa aqui. A primeira coisa que eu senti, porque eu já vi em vários Sempre um Papo, aquela cadeirona e tal. Eu imaginei colocar 6 cadeiras aqui, mas ficar muito doido, 6 cadeiras assim ao redor, então pus uma mesa que ficou mais organizada. Não, ele trouxe para mim assim uma coisa de seriedade.
Coisa é séria. Tem uma para qualquer coisa, Chico Peluso vem aqui para resolver. Tá bom. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui em Belo Horizonte e agradeço especialmente aí ao Afonso lançando esse Manual do Patrocinador. Essa publicação, na verdade, ela foi inspirada em algumas publicações que a gente, enfim, acompanhou aí ao redor do mundo, assim, especialmente uma nos Estados Unidos, que existem muitos incentivos para filmagens em estados. Tem uma empresa chamada Entertainment Partners que produz um manualzinho que explica o incentivo de cada estado. Eu falei, caramba, a gente no Brasil, desde 91, produziu um manancial de incentivos, que é difícil, inclusive, de mapear, né? Eu falei, se a gente conseguisse colocar toda essa informação num livrinho e ele pudesse ser uma referência permanente para as pessoas, isso ia ser de grande utilidade. E aí a gente já faz uns 10 anos que a gente atualiza a cada 2, na verdade, a versão impressa do manual, cada um de vocês recebeu. Ele traz não só os incentivos à cultura, que são os mais antigos existentes no país, né, que datam aí de 1991 com a Lei Rouanet, depois 93 com a Lei do Audiovisual, mas ele traz também incentivo ao esporte, reciclagem, Pronom e Pronas, idoso, crianças, várias ferramentas de incentivo. Para cada lei, vocês vão encontrar, buscando pelo índice, né, a referência do texto de lei, de decreto, então ele acaba sendo bem didático, principalmente para leis que, eventualmente, você não conheça em profundidade. E depois ele traz também os incentivos estaduais e municipais. Os estados, eu arriscaria dizer que todos os estados que têm incentivo, e municípios que é um trabalho mais hercúleo, porque são muitos, às vezes tem municípios pequenos que têm, e a gente não consegue mapear todos, mas essa informação está toda aqui para vocês, e a gente disponibiliza ela também, na verdade a maneira que ela é mais acessada, num site chamado manualdopatrocinador.com.br. Lá é possível de fazer o download disso e, eventualmente, enfim, facilita para passar a informação adiante. Eu acho que algumas coisas que o manual, nessa edição, traz, por exemplo, vocês vão encontrar aqui dentro um texto, por exemplo, reforçando muito o tema do compliance de incentivos. Esse é um tema que, pelo menos para aqueles que acompanham de perto a área cultural, né, mas a gente teve uma grande questão envolvendo a Lei Rouanet, até um mecanismo que não gera muitas questões, porque a gente teve uma operação, né, que foi a chamada Boca Livre, que gerou questionamentos, né, sobre a atitude de uma determinada empresa dentro da lei, mas assim, você não tem recorrência, diferente de outros mecanismos de fomento em outras áreas, onde você encontra problemas todo o tempo. Então, a área da cultura, pelo menos, tem pouquíssimos problemas comparado com outras áreas, mas o tema do compliance veio à tona depois da Boca Livre, porque a gente tem, desde 2012, a lei anticorrupção. Portanto, mesmo as pequenas produtoras, instituições, etc., é importante que mantenham instrumentos de governança, de transparência, para gestão desses incentivos, né? Então, esse é um tema que a gente traz aqui no manual, nessa edição. Enfim, eu acho que essas são palavras iniciais, só para contar um pouco do que a gente está falando aqui, e eu acho que vai ser ótimo também ouvir a Hanna, a Catarina, a Penélope, um pouco das experiências, né, sobre a gestão desses mecanismos e fazer disso aqui realmente um papo, né? Continua machista, senhor José Maurício Futebol. Deixar as mulheres para o final, né? Tem coisas mais importantes para dizer. Bom, boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Afonso, obrigado. Sempre quis estar no Sempre um Papo. Você sempre só chama o Fábio, então, obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui, por poder discutir esses assuntos que realmente são minha paixão, gestão cultural, e sou advogado também, e temos a Ânimos, que é uma empresa de gestão na área de patrocínios, né? Sempre, quando eu comecei a trabalhar nessa área, 20 e tantos anos atrás, eu sempre olhei e pensei que
o objeto cultura tão importante, tão bonito, e a gestão ainda precisava avançar. Então é muito legal ver que 20 anos depois, os processos de gestão, dentro das empresas, dentro dos produtores de cultura, a gestão da lei como um todo, evoluiu tanto, né? Esse setor se aprimorou, e eu acho que essa conversa aqui hoje tem muito a ver com isso, né? O manual, ele é fruto disso, essa demanda que existe por informação de qualidade a respeito dessa legislação, de como gerir os projetos corretamente, de como gerir os patrocínios corretamente, né? Então eu fico feliz de ver isso materializado. A Animus e o escritório participam aqui conjuntamente dessa iniciativa, e eu espero que a gente, com isso, esteja dando a nossa contribuição para esse processo, né, de aprimoramento contínuo. A gente sabe que a própria legislação de incentivo e o fazer cultural no Brasil depende, né, também do aprimoramento contínuo dos processos de gestão, de governança, de transparência. Então, eu fico feliz demais, Afonso. Obrigado mesmo, e obrigado a todos aqui da mesa. Podemos começar a nossa conversa. Vou passar aqui a palavra, para o Afonso de volta, né, Afonso? Você coordena. Eu sempre quis que você viesse, filho. Eu sempre quis. Bem, gente, então agora eu vou passar. Afonso, deixa eu só... Faltou uma coisa na minha fala, que não podia deixar de mencionar os parceiros na edição do manual, né? Que é a editora brasileira, é quem, enfim, imprime e publica essa versão impressa do manual. Produtora brasileira Word Observatory é parte do grupo da editora. O escritório, que é o Sesnic Quintino Salinas Fittipaldi Valério Advogados, a Animus Consultoria e a Fundação Itaú. São os parceiros que tornam possível esse manual. Importantíssimo isso. Está gravado aí, não está? Gabriel gravou? Bem, a gente começou a lidar com cultura num mundo muito linear, né? Era aquela coisa de chegar e pegar um pedaço de papel e sair procurando patrocínio para um evento. Essa palavra maravilhosa que se consagrou e, com o tempo, foi se tornando múltipla, né? Hoje a gente não lida mais com evento. Então, assim, minha curiosidade é grande de ouvir vocês três, que têm ali na linha de frente esse enfrentamento hoje carregado de estratégia, carregado de regulações, carregado de métodos, e que não é fácil. Eu queria passar a palavra para a Hannah com essa provocação. Obrigada, Afonso, querido. Eu costumo dizer que eu tenho umas metas na minha vida. Assim, eu sempre busco os meus ídolos. E Fábio sempre foi um ídolo. Eu acho muito legal poder estar perto, sempre. Sempre foi. Acho fera, assim, eu gosto de gente inteligente, legal. Eu também. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Eu também fico muito feliz de estar no Sempre um Papo, depois de quase 40 anos de patrocínio. Muito legal. Muito legal ver uma plateia cheia de amigos, muito da cultura e das artes de Belo Horizonte e de Minas estão aqui. Hoje, a gente entende o patrocínio na CEMIG. Assim, a CEMIG, por mais que alguns digam que não, a CEMIG é o maior patrocinador de cultura do estado de Minas Gerais. Nós fizemos 350 projetos esse ano. Eu estou falando de um investimento de 120 milhões de reais. Além disso, a gente se vale de todos os outros mecanismos de incentivo para fazer esporte, para fazer idosos, para fazer infância. Daqui a pouquinho vamos começar a fazer reciclagem. E é muito legal, Afonso, como que o patrocínio está dentro da nossa estratégia institucional e corporativa. Os patrocínios são tratados com uma seriedade tão grande dentro da companhia que a decisão dos patrocínios é feita numa reunião em que estão os diretores, vice-presidentes e o presidente da companhia, né? Então, realmente a gente entende como valor, né? É importante para a gente estar nos nossos 774 municípios, né? A gente avança todo dia em busca da democratização, do acesso, da diversidade, de tentar fazer com que um pouco desse dinheiro, um pouco dessa oportunidade chegue na ponta e que realmente as realizações se deem da melhor forma possível.
A CEMIG está passando pelo maior processo de transformação da história da companhia, né? É uma companhia criada por Getúlio Vargas, por Juscelino Kubitschek, e a gente tem, hoje, um plano de investimento na base de 60 bilhões de reais. Eu estou dizendo que o tipo de energia que vocês recebem na sua casa vai mudar. Já está mudando. Só que eu tenho um problema muito sério. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço sempre. Quando vocês se lembram da CEMIG? Quando? Me respondam, por favor. Quando falta a luz e quando você paga uma conta cara. Quem se ferra nessa situação? Eu, que sou gerente de comunicação, preciso cuidar dessa marca e preciso fazer com que essa marca seja uma marca mais poderosa diante da empresa, da maior empresa do Estado. Então, eu tenho um problema de reputação. Eu tenho uma marca que se comporta mal, né? Então, por mais que a gente melhore os nossos serviços, você não chega em casa, acende aquela sua lâmpada especial para ler o último best-seller que você comprou e fala, putz, CEMIG, que bom que você tá com a luz. Pô, que bom demais. CEMIG, assim, energia é uma coisa que já está, né? Isso, daqui a 5 minutos, internet é uma coisa que também vai estar. E a inteligência artificial, idem, né? Mas acho que você não pensa, cara, quando você põe uma comida no micro-ondas de madrugada, cansado, você fala, nossa, Enel, que ótimo. Mais difícil, né? Não, difícil. Mas aqui, em Minas, as pessoas deviam pensar, putz, amigo, que bom que está rolando, né? Que bom que tem energia. Mas, assim, então a gente tem uma dificuldade. Engraçado, você nunca recebeu um telefonema de elogio por isso, né? Nunca. Nunca. Então, a gente tenta, né, no nosso mix de comunicação, em como a gente se posiciona estrategicamente para a marca, ter o patrocínio nessa composição. E, para mim, que sou uma pessoa de cultura, de arte, tem 22 anos que eu trabalho com isso, é um privilégio enorme poder estar junto com os meus pares à frente da estratégia da companhia e ter a força do patrocínio e a possibilidade das ativações de marca como algo muito estratégico, né? Então, quando a gente seleciona um projeto ou quando a gente se empenha para fazer uma ativação que mostre a marca de forma muito positiva, é porque isso vai lá na frente fazer com que as pessoas pensem, putz, a CEMIG é uma companhia legal, né? Então, passa um pouco por aí, acho que consegui te responder um pouquinho, passa um pouco por aí como a gente está pensando no patrocínio. Por favor, a senhora. Sou eu? Janelle. Boa noite, pessoal. Para mim também Eu tô falando isso antes de você começar. Eu tenho tanta história engraçada para te contar, não é? Então. Porque eu patrocinado pelos Minas no Sempre um Papo. Pois é. A mais divertida, eu vivi hoje, de novo. A gente fez Sempre um Papo com a Denise Fraga, que a gente fez lá. E foi tão, assim, marcante na minha vida e na vida da Denise, pelo acontecimento que aconteceu lá, que ela transmitiu o que foi dialogado com a plateia, com os filhos dela na época, e os filhos da Denise até hoje lembram daquele acontecimento. E hoje à tarde a gente estava conversando sobre isso. É só para dizer também o quanto esses encontros, né, que estamos tendo aqui são marcantes na vida da gente. Parece que é efêmero, não é. É só. E não é mesmo, porque eu queria dizer também aqui, né, como a Hannah falou, da minha alegria, do meu orgulho de estar aqui. O Sempre um Papo é parte da minha formação, né? Eu entrei na Uzi Minas como estagiária, né, e acompanhei como estagiária ainda o patrocínio da Uzi Minas ao Sempre um Papo. E eu estou falando também da cidade de Ipatinga, né? Vamos fazer esse recorte. Eu venho aqui muito com a fala de Ipatinga, porque o início de tudo foi lá. E ter o Sempre um Papo em Ipatinga, há 20 anos atrás, era um fenômeno, né? Era e ainda é, uma super programação, uma super referência. Então, Afonso Borges, Eugênio Butti, Denise Fraga, Paulo Altran, Fernando Yang, Afonso levou tudo para nós lá em Ipatinga, por meio do Sempre um Papo. Então, eu me recordo também de todas essas falas, de todos esses momentos, né? Isso fez parte da minha formação. Então, queria agradecer por estar nessa mesa. Fábio, também eu quero um autógrafo depois do manual, porque eu também sou fã do Fábio, a gente acompanha muito, né, a referência que é o escritório, né, e sempre nessas discussões de ponta. Então,
Muito obrigada por tudo que vocês fazem há tantos anos, né? Você também. E as minhas amigas aqui de debates, né, Hanna e Catarina, a gente faz parte de um grupo chamado Com Cultura. É um grupo das empresas patrocinadoras em Minas Gerais que discutem cultura já há tantos anos. E a gente sempre se encontra para falar dos nossos desafios, dos nossos medos, das nossas situações, das nossas vitórias. Então, eu estou muito feliz de compor essa mesa aqui, né? E muito mais feliz ainda de ver tanta gente que eu não via há tanto tempo presencialmente, né, que também já estiveram em Ipatinga e fazem parte da minha formação. A Milka, também estive com a Milka quando era estagiária no Uzi Minas, né? Quantos anos. Chico, muito prazer de te ver aqui, né? Quantas vezes já esteve lá conosco, participou do processo de formação da classe artística local também, em Ipatinga. Joana, foi minha amiga, minha colega de Uzi Minas, né? Tem outros aqui que eu vi aqui na frente, né? Tá aqui com a gente. Então, assim, muito legal mesmo estar aqui. E todas essas pessoas que eu citei, toda essa formação que eu citei é graças a um incentivo fiscal, né? Então, queria dizer que esse mecanismo e eventos como esse, na minha visão, eles servem para fortalecer ainda mais esse mecanismo, né? A gente não pode deixar que pessoas que desconhecem ou que conhecem parcialmente a importância dos mecanismos falem mal deles, porque tudo isso que eu estou dizendo há tantos anos foi feito e continua sendo feito por meio dos incentivos fiscais. Então, esse evento é muito importante, Afonso, assim, a gente poder falar disso, a gente poder, mais uma vez, reafirmar isso aqui nessa plateia, que eu tenho certeza que todos aqui sabem da importância dos mecanismos fiscais, mas que a gente realmente seja um multiplicador e que a gente não abaixe essa bandeira para que a gente continue avançando. Eu vou contar um pouco da história, né? O próprio Instituto Uzi Minas, ele é fruto do incentivo fiscal, né? A Uzi Minas, em 1993, ela decide organizar um setor para cuidar de cultura em função do surgimento da Lei Rouanet. Olha só como são as coisas. E eu tenho certeza que muitas das empresas privadas fizeram esse movimento também motivados pelos incentivos fiscais, né? Então, a própria história do Instituto Uzi Minas, que hoje tem mais de 30 anos, né, a gente é de 93, 32 anos, a própria história do Instituto Uzi Minas é em função do nascimento da Lei Rouanet, né? Quando a gente nasce, a gente chama Instituto Cultural Uzi Minas. Os mais antigos, como eu, se lembram do Uzi Cultura, né? A gente nasce como Uzi Cultura. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque a nossa história está muito atrelada aos mecanismos fiscais. É claro que o trabalho cresceu, né? A gente hoje também cuida, além da cultura, do esporte, de todas as legislações, né? do FIA, Fundo Idoso, PRONAS, PRONON, agora reciclagem, nas esferas do Estado e do governo federal. O trabalho cresceu muito, mas a cultura sempre foi e continuará sendo o nosso carro-chefe, né? Em Ipatinga, a gente tem, hoje, 4 equipamentos culturais, né, que são referência, que foram, alguns deles, construídos por meio da Lei Rouanet, né, são mantidos hoje com programação e com recursos da Lei Rouanet também. Então, a minha fala inicial é sobre a importância desses mecanismos. E respondendo um pouco a pergunta do Afonso, eu acho, Afonso, que hoje nas empresas a gente teve mesmo um super salto da cultura como perfumaria, como cereja do bolo, para a cultura como estratégia. Como eu disse, eu estou no Instituto há muitos anos, né, mas eu percebo isso muito fortemente a partir da chegada da pauta do ISG. Né? Com a chegada da pauta do ISG, que são as questões do meio ambiente, social e governança, né? O ISG é uma pauta que chegou de cima para baixo nas empresas que principalmente cotizam na Bolsa de Valor. Então, quando se fala em dinheiro, o acionista se interessa muito mais, né? O conselho, né, se interessa muito mais. Então, eu percebo que a pauta ISG trouxe uma força muito grande para a atuação social das empresas. A gente sempre fez, né, de forma muito séria, muito transparente, procurando fazer e desenvolver o nosso melhor, mas ficou muito mais fluido conversar sobre, chamar a alta direção para conversar sobre, né, levar indicador, demonstrar indicador a partir da pauta ESG. Então, eu queria destacar isso aqui. E o Fábio falou no início da fala dele sobre governança.
E eu acho que a gente tem no mecanismo fiscal, né, nos incentivos fiscais, 3 atores, um tripé que é muito interessante, que é o governo, a sociedade civil e a iniciativa privada, né? O proponente precisa se mobilizar para apresentar um projeto para o governo, que, por sua vez, precisa se mobilizar para validar ou não aquele projeto, diligenciar ou não aquele projeto, que, estando ok, ele procura a iniciativa privada para que faça o patrocínio. Então, a gente tem 3 frentes igualmente responsáveis pela questão da governança, na minha visão. Então, na iniciativa privada, por exemplo, quando a gente recebe um projeto, a gente faz uma série de análises, né, a partir do que foi apresentado pelo proponente, a partir do que o governo validou. Então, quando falam assim, Lei Rouanet, não sei quantos milhões para o bolso do artista, não. Né? Teve uma validação que vem do governo, a partir do proponente, que passa pela empresa, para que isso seja executado. Então, eu queria destacar que o processo de governança nessas 3 frentes ele precisa ser forte. Né? O proponente, quando ele apresenta um projeto, quando ele estabelece rubricas, quando ele estabelece metas e objetivos de entrega, ele precisa entregar. Ele precisa fazer de forma séria e responsável. Por quê? Uma vez que ele leva para a empresa e ela patrocina, ela se associa àquele projeto. Ou seja, caso dê qualquer ruído, qualquer problema, o problema de imagem está na empresa também. E, a partir daí, vai para o governo, porque aí começam as falas, né? Porque o governo faz de qualquer jeito. Porque não... Então, assim, eu queria deixar isso aqui também, né, para que a gente possa refletir sobre a governança nessas 3 frentes, sobre a importância das 3 frentes atuarem de forma séria e correta no quesito governança. Porque, assim, a gente vai fazer parcerias. Né? A Usiminas, acho que muitos que estão aqui foram parceiros da Usiminas, nós não somos patrocinadores. A gente gosta de ser parceiro, a gente gosta de estar perto, a gente gosta de acompanhar, não para fiscalizar, mas é porque a gente realmente acredita, a gente vê valor naquele projeto. Uma vez que a gente escolhe aquele projeto, a gente vê valor, né? E a gente coparticipa da política pública, né? A gente coparticipa do desenvolvimento local, a gente coparticipa no desenvolvimento daquele proponente. Né? Em Ipatinga, quantos proponentes a gente tem hoje que estão voando, né, a partir do momento em que a gente estabeleceu uma parceria, porque é uma parceria, é uma entrega de recurso, uma dedução fiscal e uma entrega bem feita por parte do proponente. Então, assim, para começar, eu acho que são essas as palavras, e dizer que a gente, né, a Usiminas, ela está à disposição, ela começa em Ipatinga, a nossa história começa em Ipatinga, nosso coração está lá, mas nós temos hoje uma atuação também na mineração Usiminas, que fica aqui pertinho, né, em Itatiaiuçu, próximo de Itaúna. Então, a gente também tem um olhar muito forte para lá. E, assim como a Hannah falou da CEMIG, a mineração ela traz muitas questões relacionadas à marca, então a gente tem um olhar muito atento lá para a mineração. Estamos também em Cubatão, São Paulo, né, onde tem a nossa 2ª siderúrgica. E falei com o Fábio que o manual é muito legal porque ele traz informações do Brasil todo. Né? A Usiminas tem planta, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E a gente tem muita dificuldade de conseguir informações, se tem legislação, como é que é o mecanismo e tal. É pouquinho, mas é um guia para a gente, como patrocinador. A gente tem planta lá em Suape, perto de Porto de Galinhas. Então, também a gente fica tentando entender a legislação, se tem no município, se tem no estado. Então, esse manual vai ser, né, sempre foi uma fonte de pesquisa muito importante para a gente também. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Lembrando que a Cosipa patrocinou lá em Cubatão. Meu Deus do céu, é muito velho, eu sou muito antigo. Catarina Lutero, a palavra é sua, Fundação ArcelorMittal. Muito obrigada. É um prazer também, Afonso, estar aqui, né, dividindo essa mesa com pessoas que são referência em Minas Gerais e no Brasil. Né, assim como a Penélope comentou, quando eu compartilhei o card, né, com a minha foto, fazendo parte dessa mesa, aí minha família falou, olha, está melhorando de vida, né? Vai saindo sempre um papo. Está famosa, pois é. Então, assim, me senti, sabe? Muito obrigada, viu, pelo convite. Não é sinal de prestígio, não. Não, é prestígio. É um lugar que tem que ser ocupado e reconhecido. Parabéns também ao Fábio
né, e ao FIT aqui pelo trabalho incrível que desempenharam, né, na construção e na atualização desse documento extremamente útil e relevante para o cenário nacional. Também sou fã do Fábio, né, contribuiu extremamente para que a ArcelorMittal, né, ampliasse a nossa governança e alcançasse o lugar que a gente ocupa hoje. Né, e estou muito feliz de dividir a mesa também com a Penélope, com a Hannah, e encontrar pessoas tão queridas, né, que estão construindo conosco essa história, não só no Brasil, aqui em Minas Gerais, mas também no Brasil. Como eu fiquei por último, né, eu queria falar um pouquinho, né, da Fundação ArcelorMittal, aproveitar este momento. Assim como a Hannah disse que ninguém agradece a CEMIG, né, o aço também é um produto que está escondido, né, em tudo que a gente usa, praticamente. A gente fala que é o tecido da vida, né, porque faz parte dos equipamentos, faz parte dos automóveis, dos eletrodomésticos, das grandes obras brasileiras, do prédio, da casa. Mas, no dia a dia, como a gente não vê, então a gente, às vezes, não dá o valor para o aço, né, a importância que o aço tem. A Fundação ArcelorMittal também foi criada em função da Lei de Incentivo, em 1988. Né, era a antiga Fundação Belgo-Mineira, e desde então foram várias aquisições. Hoje somos a Fundação ArcelorMittal Brasil, né, e somos a organização do Grupo ArcelorMittal responsável pela gestão dos recursos privados e incentivados. Né, a ArcelorMittal hoje é líder na produção do aço no Brasil. Nós temos unidades industriais em 11 estados, mais de 70 cidades. E eu acho que um grande diferencial, que é algo novo, é que, dentro da Fundação ArcelorMittal, nós temos uma meta, né, de trabalhar com todas as leis de incentivo que hoje existem no Brasil, sejam elas no âmbito municipal, estadual, federal. O manual, para a gente, sempre foi uma referência. Nós temos uma parceria com o comercial da ArcelorMittal, e hoje nós temos a maior rede de distribuição no Brasil. Então, estamos presentes em todos os estados, em várias cidades brasileiras, né, e temos aí um trabalho muito grande de nos apropriarmos dessa oportunidade das leis de incentivo para a promoção da cultura, do esporte. Agora, né, lançamos na nossa frente em economia circular, em função também da lei da reciclagem, mas temos a intenção também de trabalhar com recursos próprios. E, assim como as demais, né, também trabalhamos com todas as outras leis de incentivo. Estamos aí aprendendo, né, a nos apropriarmos dos mecanismos no município para que alcancemos, né, ampliemos aí nosso investimento social privado. A Fundação ArcelorMittal, né, avançou muito no último ano em governança. Assim como o Fábio mencionou, nós temos, né, uma parceria muito grande com o compliance do Grupo ArcelorMittal. Temos as consultorias externas que nos apoiaram para que construíssemos todo esse fluxo de governança de maneira que possamos trabalhar de forma mais eficiente, transparente, né, agregando valor ao negócio do Grupo ArcelorMittal no Brasil, mas também possibilitando, né, que todo esse tecido social seja valorizado. Né? Quando a gente fala tecido social, a gente tem os proponentes, nós temos o poder público, nós temos a sociedade civil, nós temos os beneficiários dos investimentos. Né? Então, a gente trabalha com todos esses players sociais para que o projeto seja implementado e alcance, né, os melhores resultados. Quando o Afonso trouxe aqui que é um grande desafio, sim, conectar a estratégia do investimento social privado com a vocação do negócio, né? Quando a gente fala de aço, isso é ainda mais difícil, porque não é visível, né? Conforme eu comentei, e é uma empresa que gera muito impacto ambiental. Então, a possibilidade de se investir em cultura, educação, esporte, outras frentes, a gente gera uma agenda positiva nos territórios, né? A gente promove, junto com o poder público, uma transformação social, gera oportunidades, aumenta a riqueza naquele município, gerando novos empregos, né? Oportunidade de desenvolvimento, autonomia.
E, particularmente, é algo que a gente vem avançando muito na Fundação ArcelorMittal nos últimos anos. Ano passado, nós fizemos um planejamento estratégico que viramos a fundação. Para quem está com a gente mais próximo, Marcelo Carrusca está aqui, acompanha a gente. Né, a gente deu um looping, assim, uma volta de 360 graus com esse novo planejamento estratégico. Né, construímos estratégias transversais, conectando cultura, educação, economia circular, economia criativa, e estamos tentando implementar isso à medida que vai ganhando robustez essa estratégia. Queria, né, agradecer, falar que estamos aqui à disposição também para contar um pouco mais, né, poder aprofundar um pouco mais nessa trajetória que a gente está só no início dela. Agradecer o trabalho do Hermes Araújo, que me acompanha há tanto tempo. Obrigado, Hermes. Fabinho já escreveu um monte de coisa aqui, vou passar a palavra para ele. Estava ouvindo as falas e é super interessante, porque ele vai trazendo pontos. Né? Um dos pontos é que, curioso que o fomento, quando vocês mencionaram, né, dos institutos, tanto os em Minas quanto a Fundação Belgo-Mineira, que foram criados ali 88, 90, é bem o período da Lei Sarney, que era a Lei de Fomento à Cultura, e outras instituições, Instituto Moreira Salles, Instituto Itaú Cultural, a Lei Sarney, no primeiro momento, e depois a Rouanet, passou a ser a maneira pela qual as empresas foram chamadas para o jogo. Né? E é interessante de observar depois, você pega também na governança e na gestão desses mecanismos por essas empresas, como é incrível, né, o resultado, onde você, lá na frente, tem, por exemplo, Itaú Cultural e outras, falam, usa um pouco de incentivo para várias frentes, mas faz um monte de coisa também sem incentivos. Tem uma programação, tem eventos, tem exposições. Então, é incrível esse foi um dos pontos que me chamou a atenção. E o segundo, que eu esqueci de falar e que é importante compartilhar, só para que todo mundo esteja na mesma página, a gente teve uma recente reforma tributária. Essa reforma tributária foi feita por meio de uma emenda constitucional, a 132 de 2023, e ela, no texto, acabou por trazer alguns artigos que tentam, na verdade, coibir a guerra fiscal. E, para isso, ele acabou com os incentivos estaduais e municipais, porque justamente na primeira fase da reforma tributária, o PIS e COFINS, que são tributos federais, e o ISS e o ICMS se transformaram no IBS e CBS. A partir do ano que vem, a reforma já começa a gerar efeito. A gente vai ter a nota fiscal federal unificada, depois acaba se extinguindo gradativamente ICMS e ISS para dar lugar à nova tributação. E na reforma acabou, na verdade, passando por todo mundo esse fim dos incentivos ficou cravado. Então, em tese, em 2032, que seria a conclusão da reforma tributária, não teríamos mais incentivos estaduais e municipais. A gente fez, na semana passada, dia 3, um seminário no Itaú Cultural, aí uma sócia nossa, que é a Daniela Galvão, que é quem cuida de tributário, fez uma apresentação e a gente escreveu, na verdade, uma PEC que modifica o artigo 9 dessa PEC da reforma tributária, então uma PEC que modifica uma outra PEC, mas que estabelece a exceção específica para incentivos culturais e esportivos que sejam aprovados em leis dos estados, mas o comitê gestor, que vai ser único, né, porque essa tributação ela tira o ISS e ICMS e passa a fazer uma arrecadação por um sistema federal que depois distribui. Então, os estados poderiam aprovar incentivos específicos e a gente tentar ter uma continuidade desses incentivos fiscais. Então, acho que é importante todo mundo ficar atento nessa agenda. Essa PEC vai acabar sendo proposta por um deputado que foi o relator da reforma tributária, e aí precisamos de uma adesão de uma parte das pessoas, porque acabar com incentivos estaduais e municipais é praticamente reduzir o aporte em cultura e esporte em mais de R$1 bilhão por conta de tantos incentivos distribuídos. Né? Não dá para deixar isso acontecer.
É uma pauta boa, né? Eu acho que a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo, Afonso, e focar só nisso aqui. É muito sério. Aproveita, secretária Eliane, acabou de chegar. Um beijo. Ei, Lili, bem-vinda. Ai dela se ela não viesse. Ixi, problema demais. Aqui, eu acho que a gente está começando essa discussão aqui em Minas, junto do governo de Minas, trazendo Secretaria de Fazenda, né, vários advogados envolvidos, né, tem alguns fóruns que vocês acompanham no CESNIC junto com o país, na verdade. E eu acho que essa é a discussão mais importante que a gente tem que fazer nesse momento. Assim. E dentro da companhia, você tem impacto em muitas outras áreas, né? E na CEMIG a gente conseguiu que eu tenho uma super especialista na minha equipe, que é a Juliana Peixoto. Então, a Juliana Peixoto cuida disso, de fazer com que essas questões sejam tratadas dentro da companhia, para que, quando a companhia leve ao parlamento ou leve ao executivo todas as nossas questões, a cultura, o incentivo também esteja abarcado. Mas é muito sério, né? É uma coisa que vai acontecer amanhã. Ou a gente efetivamente olha para isso e atua na construção das PECs, na articulação institucional, entendendo qual é o tipo de relação governamental que as empresas e os produtores, né, os fazedores de cultura, de esporte, têm que tomar a frente também para fazer um tanto de barulho nessa história, para que efetivamente as coisas não acabem. Porque o que se dá hoje é que elas vão acabar. Completando o que o Fábio falou, foi uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Direitos Culturais, né, Fábio? Esse seminário que aconteceu. E para quem não assistiu e para quem ainda não está entendendo bem o assunto, o relato ela é relatora que fez aquele apresentação inicial, Fábio? A Daniela, ela fez um relato, uma aula impressionante sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer. Então, depois a gente podia deixar aqui para o pessoal o link do YouTube, que ainda está ativo, né? Tá na fundação ou está no fórum? Fórum, né? Tá, legal. Ajuda nos espalha esse negócio, que é muito importante essa fala. Vocês querem falar sobre isso? Eu gostaria de falar uma curiosidade, porque isso afeta também assim, o dia a dia da ArcelorMittal. A gente também tem um assento dentro desse fórum. E eu só queria comentar uma curiosidade, porque hoje a composição do investimento social privado da fundação, por exemplo, mais de 60% é composto por leis de incentivo, o restante por recurso próprio. Dentro das leis de incentivo, as leis estaduais hoje são o grande volume de investimento do Grupo ArcelorMittal no Brasil. Então, a gente já começou a traçar uma grande estratégia de diversificar a receita para além do negócio, para pensar como manter os projetos, porque são projetos longevos. Nós temos projetos que existem há mais de 20 anos em cidades, né, de crianças que passaram, hoje são professores do projeto, né, que fazem parte já da cultura daquela cidade, das famílias, e não dá para descontinuar, são projetos muito grandes, e não daria para absorver tudo isso com recurso próprio, né? São grandes investimentos, são feitos há muitos anos, então a gente está estudando estratégias caso esse plano A dê errado. Quer falar? Eu acho que vai naquilo que eu trouxe inicialmente, né? O mecanismo fiscal como um lugar de coparticipação de 3 frentes, né? Poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Então, é uma causa nossa. Uma vez que esses incentivos eles acabam, a gente tem 3 órfãos aí nessa história, né? Então, eu fiquei muito feliz de acompanhar, agradecer a Eliane, um beijo para a Eliane. Falei de todos aqui, faltava você. Foi minha grande mestre. Minha mentora, eu fui estagiária da Eliane há sei lá quantas décadas atrás. Foi quem me ensinou tudo. Agradeço demais, sou fã. E a Eliane esteve nessa mesa também, na semana passada, te acompanhou. E eu acho que é um pouco isso. A gente, como 3 partes, não pode deixar que isso aconteça. E aí, na Uzi Minas, da mesma forma, a gente está trabalhando com a área tributária,
A área tributária é extremamente mobilizada porque o impacto é em muitos setores, né? Isso vai afetar, inclusive, economicamente, né, o desempenho da empresa. Então, a área tributária está mobilizada e o Instituto Uzi Minas, a área de investimento social privado, está mobilizado, acompanhando o fórum, acompanhando as discussões, as publicações. A Daniela foi a primeira que levantou essa pauta, né, para a gente, enquanto fórum. E o que eu percebo é que Minas Gerais é uma referência na lei do Estado, né, de cultura. É uma lei que destina muitos recursos para o interior. Então, eu tenho conversado muito a nível dos conselhos municipais, né, começando lá da base dos conselhos das cidades do interior, onde a gente está, onde a gente tem atuação, né, dizendo para eles, vocês estão entendendo, a gente precisa ir juntos. Né, nós temos representantes do interior nos conselhos aqui estaduais, que levaram as pautas para os conselhos estaduais. Né, Eliane esteve representando prefeitos, então eu fiquei muito feliz de ver a mobilização da semana passada, porque a gente viu que tem muita gente interessada. Então, tomara que a gente tenha sucesso. Legal. Olha, eu queria só fazer um recorte e pedir para vocês três, porque as leis de incentivo ensinaram muito as empresas a lidar com a comunidade. Eu fico aqui pensando exatamente agora que eu estou com os festivais também no interior, só o Free Araxá já tem 14 anos, eu gostaria de ouvir vocês sobre o que as leis de incentivo mudaram nas relações com a comunidade. Eu acho que muda 100%, né, Afonso? Hoje, claro que no mix do investimento social privado, a lei de incentivo hoje na CEMIG representa muito mais que 60%, que Catarina trouxe o número de Arcelor, mas eu tenho... a CEMIG está em 774 municípios. Eu preciso me relacionar com 9,5 milhões de clientes. Então, tem um lugar de relacionamento que é mais global, que a comunicação é muito difícil. Mas eu tenho, por exemplo, questões de cidades de barragem. Eu estou falando de 32 cidades especificamente, de 32 territórios, em que a gente olha muito para a vocação daquele espaço, né, tenta entender ali se há um ecossistema de produção cultural, se há algo que possa ser incentivado ou que possa ser desenvolvido, e daí a gente se vale, obviamente, das leis de incentivo para fazer com que a empresa se relacione com aquele território de forma mais favorável, de forma mais amigável, e de que efetivamente leve algo relacionado ao desenvolvimento, algo relacionado ao desenvolvimento econômico, social, etc. Então, para a gente, a base do relacionamento com essas comunidades são as leis de incentivo, né? Para além, óbvio, né, do relacionamento de dia a dia das usinas com as pessoas que estão ali. Mas, para projetos de transformação, de mudança de percepção, as leis de incentivo são indispensáveis. Catarina, quer falar? A Fundação ArcelorMittal, ela tem como uma das premissas a construção coletiva. Quando eu mencionei que nós estamos presentes em 70 cidades no Brasil, nós temos equipes coordenando a gestão dos projetos e acompanhando nas 70 cidades. Nós temos uma equipe em BH, né, que se desloca, e temos uma pessoa em cada uma desses municípios também representando a empresa. As leis de incentivo, elas geram uma agenda positiva. Então, para a gente é um valor muito grande, é muito estratégico levar projetos via leis de incentivo para os territórios onde nós temos atuação. Só que para a ArcelorMittal, esse relacionamento é muito importante e é muito cuidado. Desde o início da história da Fundação ArcelorMittal, a gente nunca leva um projeto para o território sem antes validar com o poder público e com a comunidade. E isso exige muito da gente. Então, a gente estabelece uma estratégia anual, valida com prefeitura, com secretários de cultura, secretários de esporte, desenvolvimento econômico no município, conselhos municipais, né? E no ano seguinte a gente implementa desde que a gente tenha o aval, o apoio deles.
A gente também tem um trabalho muito grande com lideranças comunitárias, com associações do entorno das nossas empresas. Então, há uma dedicação muito grande em construir uma estratégia que atenda também à necessidade do município. Então, a gente faz os diagnósticos socioparticipativos, a gente escuta as comunidades, né? E, a partir dessa escuta, a gente constrói as nossas ações. Só que a gente não tem como atender a necessidade de 70 cidades diferentes, né? Seria uma loucura a gente conseguir trabalhar o atendimento de cada um dos desafios locais. Então, a gente constrói nossas grandes estratégias, mas sempre há, dentro do escopo dessas estratégias, customizações, flexibilizações para que faça sentido, né, o projeto para aquele território. Então, a nossa ação é muito intencional. Uma curiosidade, Afonso, é que a nossa estratégia nova de investimento em cultura, que vai ser lançada em 2026, foi feita a partir de uma escuta da comunidade, dos pontos de cultura, das secretarias municipais de cultura nos municípios, em audiências onde convidamos as lideranças comunitárias. E aí, todo o investimento vai ser voltado com o olhar para o território. Isso exige da gente uma mudança totalmente de gestão, porque a gente passa a investir em projetos muito menores do que a gente está acostumado. A ideia é fazer com que o empreendedor cultural, o fazedor de cultura naquela cidade, ele ganhe autonomia, ele alavanque o seu desenvolvimento econômico a partir da lei de incentivo. E a ideia é que a gente possa promover essa economia criativa, formar arranjos produtivos locais, para que a economia, de fato, se torne uma alavanca econômica em pequenas cidades do interior, que é onde nós temos a nossa maior atuação. Quando eu falo, né, pequenas cidades, a gente está falando desde uma cidade como Senador Modestino, Quartel-Geral, que ficam em Minas, até cidades de médio porte, como Juiz de Fora, por exemplo. É uma estratégia que atende diferentes perfis, mas que tem uma estratégia única, que é o fortalecimento dessa economia a partir de um investimento via lei de incentivo. Mas existe todo um arranjo dentro dessa estratégia para que a lei de incentivo faça sentido naquela cidade. Penélope, vocês já lidam com isso há tanto tempo, né? E eu queria complementar dizendo que, no caso da Catarina, acho que da Hanna também, nós somos empresas que estamos e permaneceremos nesses municípios há muito tempo e por muito tempo, né? Uma siderúrgica, ela não entra e vai embora daí 10 anos. Uma mineradora, ela não chega e vai embora daí. Então, a gente precisa efetivamente, com o investimento social privado, estar também. E o estar é dar a cara, é dar o rosto, né? A gente que mora no interior não tem muita... A gente não passa desapercebido, não. É na hora do almoço, no clube com a família, porque a gente vira o rosto. E isso é muito importante para as empresas, principalmente, que estarão por muito tempo nos municípios, né? Então, pensar na estruturação desse, seja da cultura, seja do esporte, seja o fortalecimento das políticas públicas, é muito fundamental. É ter assento, né, nos conselhos. A Useminas, ela procura estar nos conselhos da infância e adolescência, conselho do patrimônio, conselho do turismo, porque a gente tem que ouvir, né? A gente tem que ter a humildade de ouvir, traduzir, tentar traduzir, né? Muitas vezes isso não é simples, e ver como nós podemos atuar juntos, né? E muitas vezes em municípios pequenos, vou citar o caso de Itatiaia-Sul, que é onde está a nossa mineradora, é fomentar, porque a pessoa muitas vezes tem um fazer ali artístico, ancestral, que ela não valoriza, não entende aquilo como importante, né? E aí a gente vai no sentido de entender, conhecer, fomentar e dizer, olha, nós queremos nos parceirizar, né? Isso pode se tornar, né, a gente pode apoiar de uma outra forma. Então, eu acho, Afonso, que o estar presente na comunidade é um desafio, porque a gente tem que estar presente ali com o fazedor, né, com o poder público, que muitas vezes são cidades pequenas, né? A gente sabe também das fragilidades, e a gente vira um pouco essa cara, e nós estaremos por muitos anos. Então, não adianta querer fugir, ou fazer de qualquer jeito, ou trazer coisas que não façam sentido.
Então, é dessa forma que a Usiminas também procura atuar nas suas cidades. Ô, Fit, fala alguma coisa aí, senão eu vou ficar sem graça. Primeiro eu vou começar falando que eu também sou fã do Fábio, que eu fui a única pessoa que não falei isso aqui nessa mesa. Então, meu sócio há 20 anos, não poderia ser o único da mesa que não ia falar isso, né? Não, olha, eu ouvindo todo mundo aqui, eu fico pensando na força, né, que essas leis de incentivo têm. Esse tripé que você mencionou, né, Penélope, ele se mostrou capaz de alavancar recursos para a cultura, para esporte, para assistência social, de forma desculpa, que é difícil para o orçamento público acompanhar, né? E a gente tem que realmente valorizar isso, porque por mais que tenham questões que precisam ser aprimoradas, por mais que exista uma questão de aprimoramento contínuo da gestão disso, tanto pelo Estado, quanto pelo setor privado, quanto pelos produtores, essa potência, né? Como é que você alavanca 4, 5, 6 bilhões de reais por ano para a cultura, quando você tem um Ministério da Cultura com um orçamento em torno de 1 bilhão e as secretarias estaduais? Se você somar o orçamento público destinado para a cultura diretamente, as leis de incentivo já superaram esse valor, né? E, ao mesmo tempo, isso preocupa demais em relação a essa questão das leis estaduais, né? Porque esse sistema no qual você tem mecanismos federais e complementado por estaduais, os municipais também têm sua importância. Eles atuam quase que como um sistema que se contrabalança, né? Então, quando a Hannah fala que ela tem que atingir 700 e tantos municípios, as leis estaduais elas têm esse papel, né, de uma maior capilaridade dentro dos estados. O federal ele fica lá, né, sendo decidido lá em Brasília, como são essas políticas e tudo mais. As leis estaduais têm um papel importante, a gente não pode deixar isso acabar. Sem falar que, pensando para o futuro, né, quero crer que nós vamos ser bem-sucedidos, vamos conseguir salvar as leis estaduais, mesmo nesse modelo da reforma e tudo mais. Os desafios que a gente tem de gestão, né, desse processo todo, porque você tem leis federais, leis estaduais, você tem estratégias corporativas que têm que ser atendidas também, mas você também tem demandas do território e das comunidades que essas leis também precisam atingir. Então, se você pensar no início dessas leis, quando era uma questão para muitas empresas, né, de simplesmente usar o dinheiro, porque eu tenho aqui uma benesse tributária, ou então, logo em seguida, tudo bem, eu tenho várias opções, mas vou usar aqui por uma questão puramente de marketing, ou vou usar aqui por uma questão puramente de relacionamento local. Você vê como se sofisticou, né? Ouvindo vocês, fica claro, no meu dia a dia também, no escritório, né, a gente vê isso na prática. E essa sofisticação, ela demanda, de um lado, de todos nós aqui, responsabilidade, né? A gente tem que olhar para isso com bastante responsabilidade, mas com a certeza de que a gente está produzindo um resultado que é bom para o país, bom para as pessoas, bom. Então, um momento como esse de celebrar um pouco o uso dessas leis, ao mesmo tempo em que discutir as grandes questões que estão envolvidas, Afonso, seu papel está cumprido aqui no Sempre um Papo. Só da gente poder falar disso hoje. Fabinho? Estou vermelho aqui, pessoal. Só que me ocorreu quando estava todo mundo falando, inclusive nessa coisa de relação com comunidade e tal, os incentivos eles são criados por lei, né? Então, no caso da Lei Rouanet, que é a primeira delas, ela inaugura um modelo de funcionamento que cria um incentivo, cria um fundo público, e no caso da Lei Rouanet, cria um fundo privado, chamado FICART. A Lei Rouanet ela andou anos e anos manca, porque o incentivo fiscal era a única coisa que realmente funcionava na Lei Rouanet. O FICART nunca conseguiu criar um atrativo suficiente para alguém abrir um fundo. Muitos fundos se abriram na área, mas as pessoas optaram por fundos de participação e outras modalidades já conhecidas, e o Fundo Nacional de Cultura não tinha dinheiro. Aí a gente agora recentemente teve Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo e tal, que ajudaram
a existir também, né? E isso muito capilarmente distribuído pelo país. Eu acho que isso deu um equilíbrio no incentivo. Agora, ela foi um propulsor de outros mecanismos, e às vezes a gente que está aqui num encontro de cultura não olha, de várias outras ferramentas que eventualmente podem ser usadas, e o manual traz todas elas. Então, por exemplo, o Fundo da Infância e da Adolescência, para projetos que trabalhem com criança, ele é um mecanismo praticamente de incentivo federal descentralizado nos estados e nos municípios. Então, hoje, por exemplo, eu não sei, né, as empresas podem dizer aqui melhor, mas tem muito mais demanda pela Rouanet do que pelo FIA, de pessoas que chegam com o projeto. Então, eventualmente, se o seu projeto é um projeto que trabalha criança, etc., eventualmente você tem mais chance de levantar pelo Fundo da Infância do que pela Lei Rouanet. Idem o Fundo do Idoso, que é outra modalidade também de incentivo federal descentralizado. Então, acho que são pontos de atenção. Com a reforma tributária, agora, na verdade, especialmente com a última alteração que teve de taxação dos super ricos e tudo mais, a gente vai ter um aumento de arrecadação de imposto de renda da pessoa física. Então, outra coisa importante, programas que trabalhem à base de pessoas físicas financiando, porque assim, a nossa reforma tributária tenta adequar a gente a parâmetros internacionais, onde as empresas pagam menos. A gente não conseguiu colocar isso no texto no final, mas a ideia é essa, né? A tributação da empresa diminuir, a tributação das pessoas aumentarem, né? E se caminharmos para isso, precisamos focar muito na conscientização dos indivíduos. Então, sei lá, como é que a gente chega em cada pessoa física e fala, patrocina esse projeto e tal. Aqui tem um case em Minas Gerais, que é o caso da Unimed, aqui de Belo Horizonte, que acho que é uma referência nacional, começou aqui, mas eu acho que esse também é uma outra modalidade para pensar um pouco fora da caixa, só eu fiz aqui na Lei Rouanet e pronto, não consegui, acabou. Não, tem outras ferramentas a serem buscadas. Bem, estamos na hora. Eu queria passar a palavra para cada uma das pessoas, das senhoras, para encerrar. Bom, queria agradecer de novo. Muito legal poder... nós estivemos juntos em São Paulo no lançamento do manual lá. Foi Brasil lá, né? Em São Paulo. Eu falei, cara, vamos fazer em BH, porque BH é muito legal, né? Tem muita gente bonita. Tem o Afonso, que é amigo da Carmen Lúcia. Eu avisei que a Eliane vinha, a Eliane veio, entendeu? Então deu tudo certo. Você acha que fazer BH? Pô, fiquei muito feliz de poder cutucar e trazer o manual para cá. A gente se empenha nos nossos dias de para promover um patrocínio com mais acesso, mais democrático, para que efetivamente as pessoas consigam realizar, né? Principalmente os fazedores de cultura daqui. A gente quer estar cada vez mais perto das pessoas, mais conectando a marca às pessoas, mas acho que no final do dia, Afonso, a gente fala de sonho, né? Então, se a gente está ajudando a realizar sonho, eu vou ficando feliz aí pelo caminho. Obrigada pela oportunidade. Penelo. Eu também só tenho a agradecer, né, dizer que a Uzi Minas também tem essa causa desde 93, de forma ininterrupta, o uso dos incentivos fiscais. É claro que a Uzi Minas não é banco, né, gente? Então, nem CEMIG. Então, o nosso incentivo é assim, ó. Esse ano, com o Trump, taxação, etc., o negócio não está bom, não. Mas temos um tributário extremamente parceiro, né, cada centavo disponível. No dia 23 de dezembro, quando eu acho que é o e-mail do Papai Noel, é o tributário mandando atualização de recurso, e a gente não perde nenhum centavo. Então, queria só dizer isso, né, que são mecanismos extremamente seguros, são mecanismos que nós usamos desde 93, de forma ininterrupta, cada centavo que é disponibilizado, e é um incentivo, né? Eu acho que é um incentivo, se na plateia tiverem novas empresas, né, proponentes que estão tentando abrir portas aí com outras empresas. A gente sempre fala isso, a Uzi Minas está à disposição para participar disso também, né, poder estimular novas empresas a entrarem, conhecerem os mecanismos, porque eles são fundamentais, né? A gente teria, como o Afonso disse, inúmeras histórias aqui para contar,
realmente de transformação de vida, de acesso, né, de continuidade, de pessoas que se formaram e agora formam outros. Então, a gente precisa muito estar atento a essa questão mesmo da reforma tributária, porque o impacto ele certamente será gigantesco caso a gente não tenha sucesso nessa pauta. E eu falo com muita propriedade, principalmente a respeito do interior, que é onde a gente atua também fortemente, né? Então, é só isso que eu queria deixar e agradecer de novo, mais uma vez, por estar aqui. Adorei ver todo mundo também. Natarina. Também quero agradecer a oportunidade, né? Como talvez a última mensagem aqui da noite, eu queria reforçar o papel que o investimento social privado tem, né, dentro do cenário econômico nosso, de incentivo, e dizer também o papel que as empresas têm. Por quê? Quando a gente fala sobre tributário, parece que é uma palavra mágica que espanta todo mundo, né? Todo mundo tem medo de falar de impostos, né, de sistemas tributários, e acho que a gente precisa também democratizar o acesso dessa informação e desmistificar que é difícil, que é trabalhoso ou que é muito burocrático, e estimular que as pessoas físicas destinem, que as empresas que ainda não destinam, que elas passem a destinar, né, que elas possam ver o exemplo, né, de outras empresas que estão fazendo isso e assumirem também o papel delas enquanto transformadoras sociais na sociedade, né, tendo acesso a esses mecanismos de fomento, que é muito importante. E você trazer esse tema para um painel como esse, né, num programa seu, aberto à comunidade, eu acho que faz com que essa mensagem chegue a pessoas que talvez hoje se sintam intimidadas, né, de destinar, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e fazer com que realmente as pessoas sintam orgulho do mecanismo que foi criado no nosso país, no nosso estado, muitos municípios, para que a gente possa potencializar e cada vez mais fazer com que a cultura, o esporte, né, se ganhe mais relevância no nosso dia a dia. E agora, quem quiser pegar o autógrafo do fã maravilhoso do Fabinho, vai ser aqui mesmo que ele vai fazer os autógrafos, ele e o FIT. Muito obrigado a todos, boa noite.